Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a responsabilidade socioambiental do agronegócio. A entrevista foi gravada. Entrevisto Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura de 2003 a 2006 e hoje é o coordenador do Centro de Agronegócio da Fundação Getúlio Vargas. Eu agradeço muito sua presença. Imagina, eu que agradeço. Bom, eu quero começar com um resultado de um estudo do Observatório do Clima que mostrou que houve um aumento significativo da emissão de gases de efeito estufa no Brasil em 2016, comparado com 2015. E no mundo, né? E no mundo, mas aqui o que chamou a atenção, essa é a razão que eu quero começar por aí, é que o agronegócio foi apontado como o principal responsável, como sendo responsável de 74% dessas emissões de gases de efeito estufa. Qual é o desafio do agronegócio para a redução de um percentual tão elevado? É um desafio interessante e que ele vem cumprindo com muita competência, por sinal. Alguns temas que são hoje conhecidos, sobretudo na agropecuária, como o tema da integração lavoura-pecuária, o tema do ABC, agricultura de baixo carbono, são temas que servirão para o país só pelo setor rural atender os seus compromissos da COP21 com redução das emissões com base em 2005, conforme tem a programação que o Brasil assumiu voluntariamente em relação ao COP21. Então, essas questões estão cada vez mais próximas da realidade rural no Brasil e vamos fazer um trabalho espetacular. A integração agropecuária é um ovo de coloma, né, Lídia? Normalmente, no sul do país, você tem um inverno chuvoso. Então, você pode fazer uma cultura de verão, por exemplo, soja ou algodão, uma cultura de inverno com trigo, milho ou sorgo. Você faz 2 culturas por ano. E às vezes até 2,5, dependendo das condições de clima. Mas há uma parte do país, de Brasília para cima, digamos assim, em que não chove no inverno. Então, fazer uma cultura só. Isso tira a vantagem competitiva das regiões, Mato Grosso, do Norte, Tocantins, Maranhão, Piauí, oeste da Bahia. Então, hoje, você faz a cultura de verão, milho, soja, sorgo, algodão, e quando está terminando o ciclo, em março, você semeia pasto, capim. De modo que quando você colhe a cultura anual, já tem um pasto formado numa região novinho e com o resto do adubo da cultura, com o resto de grãos que ficam na colheita. Então é um pasto muito rico, numa região em que nessa hora não tem mais pasto nenhum natural. E pasto novo diz que é muito importante para a redução desses gases de efeito estufa. Exatamente. O capim novo sequestra o carbono. Então é exatamente o contrário. Não só não emite, como sequestra o carbono. Agora, essa atuação, esse tipo de trabalho metódico na alternância dessas culturas, isso é alguma coisa generalizada no agronegócio? Ou é um segmento do agronegócio que faz assim e a grande maioria não faz, considerando os tais 74% de responsabilidade pelo crescimento da emissão dos gases? Isso é tecnologia nova, relativamente recente. E os planos de governo que apoiam essa tecnologia também são muito recentes. Chamamos os planos ABC, agricultura de baixo carbono. Então, está cada vez mais gente incorporando esse processo, que não é fácil. O produtor rural que queira fazer pasto é mais fácil, porque ele já tem o trator, tem a tecnologia, a semente, sabe mexer com fertilizante, tem gestão adequada. O pecuarista nem sempre, porque ele mexeu com pasto a vida inteira, então não tem as máquinas agrícolas, não tem a tradição tecnológica. Então é mais difícil um pecuarista incorporar a integração da pecuária do que o produtor rural incorporar isso aí. Então é um processo que vai se estendendo, mas está começando muito mais com o agricultor que faz pecuária do que com o pecuarista que faz agricultura. Mas está chegando lá também com bastante vigor. Agora depende de um processo burocrático de liberação no crédito, de assistência técnica adequada, de conhecimento profundo sobre a fisiologia vegetal. Isso tudo é processo para a lida. E está avançando muito bem no Brasil. Também
da cabeça desse empresário, claro, de cada um deles, claro, não é verdade? Claro. E aí uma pergunta que eu faço, entenda bem, com todo o respeito. Como é que é essa cabeça prevalente no agronegócio? Se o produtor rural, ele tem uma mente ampla, aberta para a absorção e incorporação de novos valores, da responsabilidade socioambiental, exatamente, que não é só soltar o gado no pasto. Sustentabilidade. Sustentabilidade, não é só soltar o gado no pasto e lá tem a graminha mesmo, tem o capim verdinho e o bicho vai se alimentando e dá tudo certo, e sem esse compromisso de renovação, dessa coisa toda que o senhor mesmo acaba de nos explicar, que é o que produz a eficiência para a redução dos gases e, inclusive, para que os índices sejam menores, e o Brasil tem uma imagem também melhor fora do Brasil. E cumpra seus compromissos. Nas conferências do clima. Exatamente. Né? Como é que é isso? Há uma abertura ou há resistência para a responsabilidade socioambiental? A abertura é cada vez maior. Até porque a sustentabilidade hoje não é uma questão de modismo. A sustentabilidade hoje é um elemento essencial para a competitividade. Se não tiver uma atividade produtiva que seja possível rastrear e certificar e que demonstre tudo isso que está falando, a preocupação com o meio ambiente, com o social, no mesmo padrão, no mesmo nível da preocupação com a economia, não há sustentabilidade. E sem isso não há competitividade. O mercado hoje exige isso. Então, não só é uma questão de educação e cultura que vai crescendo com a informação cada vez mais rica e mais insistente dos meios de produção, e que os jovens estão aprendendo nas universidades, como também é um exercício de mercado. Então, não há dúvida nenhuma de que a tendência crescente e ampla é pela sustentabilidade. Agora, tem nichos de resistência? Tem, mas esses nichos de resistência serão excluídos pela competição. Isso tudo é muito interessante ouvirmos, né? Dúvida, nesse movimento que existe em todo o mundo, né? De busca da qualificação naquilo que se faz para um bem coletivo, para um mundo melhor, para a sustentabilidade, como o senhor acabou de lembrar. Exatamente. Eu agradeço muito sua entrevista, seus esclarecimentos. Muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço, é um prazer, Maria.